do Salmo 77, quando Asaf ele tem aquela crise, amém? Que ele vai declarar, né, que a sua alma, ela não consegue consolo. Então Deus ele começou a trazer à memória a obra que ele já tinha feito na minha vida e no meio da minha família. É como se o Senhor tivesse me levado na nave do tempo e me mostrado, olha, tu lembra o que eu fiz contigo quando tu estava naquele vale, quando tu estava num lamaçal de pecado, tu lembra de onde tu está hoje? Tu lembra aquela vez que a tua irmã estava no leito da morte, que os médicos declararam, né, a morte para ela, que os médicos pediram para tua mãe assinar nela como responsável, que ela não tinha mais jeito, eles nem queriam operar. Ela estava com 10 dias, com apêndice estrangulado, estava tudo podre por dentro. E tu se lembra quando eu fiz este milagre? Aí Deus foi começando a me quebrantar, trazendo à memória as coisas boas que Ele fez na minha vida. Aí começou a lembrar, tu lembra daquele teu parente que tinha recebido sentença de morte do tráfico de drogas? Que tu se colocou de joelho em oração pela vida dele, tu lembra? E eu dei o livramento. Aí meu coração se abriu, irmãos. Meu coração se abriu porque nunca foi sobre o que eu fiz. Foi sempre pela graça e misericórdia dele. Amém? Eu não sei se você está passando algo parecido na tua vida esta noite, amém? Mas não deixe que o inimigo te confunda. Jesus é bom. Jesus ele é maravilhoso. Muitas vezes somos nós que estamos cheios de muitas coisas que trazem angústias dentro do nosso coração. A gente imagina, não, é Deus que está longe de mim. Mas não é Deus que está longe de nós. Somos nós que estamos cheios de muitas coisas e não tem local para Ele. Amém? Amém? Então Deus ele nos quebranta para que o que não serve saia e tenha espaço para Ele. Amém? Para a nossa meditação, quem trouxe Bíblia, se puder abrir comigo em Mateus, capítulo de número 16. Louvado seja Deus. Mateus 16, a partir do versículo 14. Segura. O Espírito tem ministrado muito ao meu coração a respeito de uma consolidação de quem é Jesus. Amém? Eu queria compartilhar isso para vocês esta noite. Mateus 16, versículo de número 14. Diz assim a palavra: e eles disseram, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos outros profetas. Versículo 15. Disse-lhes ele, mas vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Jesus, ele se encontra agora com os seus discípulos, depois de ter vivido várias experiências com ele. E de repente, Jesus ele chama eles para uma conversa de consolidação, amém, de entendimento. Então Jesus ele pergunta, olha, quero saber de vocês, o que a multidão diz que eu sou? Aos discípulos se levantam e respondem. Uns dizem que tu és João, o Batista. Outros dizem que tu és Jeremias. E outros arriscam em dizer que tu és um profeta. Aí Jesus, né, acha interessante, amém, aquela resposta. Então Jesus, ele chega para os discípulos e pergunta assim, agora, eu quero saber de vocês que me seguem. Agora eu quero saber de vocês que estão comigo. Quem vocês dizem que eu sou? Amém? Quem vocês dizem que eu sou? Irmão, Jesus, eu uso um cordão que tem uma cruz, amém? Jesus,
louvado seja Deus, ele não é um amuleto de sorte. Uau. Jesus, ele não é uma estrela cadente, amém, que passa e você faz um pedido. Jesus, por que Jesus não é só um profeta? Porque o profeta, para anunciar algo, ele depende da permissão de Deus. E Jesus, qual é a diferença? Jesus, ele é o próprio Deus, ele vai declarar: eu e o Pai, nós somos um. Amém? Jesus, louvado seja Deus, ele não era João Batista, porque João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. Amém? João Batista, ele era apenas aquele que estava endireitando o caminho para o Senhor. E Jesus, ele era o Cordeiro de Deus que estava vindo tirar o pecado do mundo. João Batista, ele era a voz que preparava, amém? E Jesus, ele era a própria esperança de salvação. Então, irmão, Jesus é isso. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é o Salvador. Jesus, ele é o motivo pela qual nós estamos reunidos aqui esta noite, amém? Por quê? Porque só ele pode nos dar vida eterna. Então, quando Jesus, ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ele precisava ouvir uma resposta dos seus discípulos, porque a multidão estava equivocada. E muitas das vezes nós também se encontramos como pessoas equivocadas diante de Deus. Muitas das vezes nós temos um conceito de Jesus que não é o conceito bíblico. E o inimigo, irmãos, ele tem trabalhado em cima disso. Jesus, ele se expressa, louvado seja Deus, com uma plenitude da glória de Deus por meio da Bíblia. E o diabo, sabendo disso, ele vai investir fortemente em oposição a isso. Se Jesus é o Senhor, se Jesus é o Salvador, se Jesus transforma vidas, o diabo, ele também vai levantar pessoas que tragam mensagens contrárias a estas. E esses dias, talvez você ouviu falar o que aconteceu, amém? Felipe Neto, né, tem se levantado como um porta-voz de Deus. Amém? Ele quer representar Deus na terra. Ele quer ser embaixador de Deus aqui na terra, amém? Jojo Todinho, dando aula de teologia para as pessoas, amém? Falando de Deus. Louvado seja Deus. Como também, né, uma figura bastante conhecida, Anitta, falando quem é Deus para nossas vidas, amém? Só que, irmãos, Jesus não é opinião popular. Jesus é o que está escrito na palavra, amém? Jesus é aquilo que nos foi revelado. Jesus, eu acho tão interessante Jesus, Deus, que ele é muito sábio. Se você for ler lá em Timóteo, a Bíblia vai dizer, né, que toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Por que que Deus inspirou os discípulos a escrever a palavra? Sabe para quê? Para que não houvesse sombra de variação, para que ninguém viesse mudar a mensagem. Vocês conhecem aquela brincadeira do telefone sem fio? Começa assim, ó, a gente começa uma roda e eu digo algo para Israel. Quando chega aqui no final, já mudou tudo. Sabe por quê? Porque não tinha firmeza. Porque não tinha, louvado seja Deus, algo concreto, amém? Então Jesus, sabendo disso, ele inspirou seus discípulos a escrever a palavra, para que nós não viéssemos ser confundidos. Porque se não fosse pela palavra, nós também teríamos essa dúvida: realmente Deus não é amor? Realmente Deus não é uma pessoa muito boa? E por que que Deus não concorda com isso ou com aquilo? A gente também teria essas dúvidas, amém? Mas Deus, sabendo disso, ele inspirou seus discípulos para deixar a sua palavra.